Graça e paz, irmãos. Uma abençoada noite a todos vocês. Eu os convido a lermos a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 5 ao verso de número 11. O apóstolo Paulo faz uma referência àqueles que estão em Cristo e à maneira como a regeneração, como o chamado à vida, o novo nascimento, refletem e devem refletir diretamente na vida daqueles que foram alcançados por essa maravilhosa graça. As Escrituras dizem assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém. Nós vamos orar. Nosso Deus, o Senhor é tudo em todos aqueles que o Senhor remiu. E nós te agradecemos por nos dar esta certeza no registro da tua palavra. Nós agradecemos pela bênção do Senhor sobre a nossa vida, nos conduzindo até esse momento. Obrigado, Senhor, pelos atos maravilhosos do Senhor em nossa vida, na vida da nossa família, na vida do teu povo, Pai. Agradecemos muito, Senhor, pela melhora que irmãos têm tido em sua saúde. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um, tem cuidado dos nossos irmãos que estão internados e tem consolado, ó Deus, aqueles irmãos e aquelas famílias que estão enlutadas, perdendo pessoas que amam. Cuide, Senhor, de cada uma, traga, Senhor, força e o conforto do Senhor na ação do teu Espírito. Ilumine-nos, ó Deus, mais uma vez é o que pedimos no estudo da palavra do Senhor aqui nesse instante. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor. Amém. Nós vamos ter o nosso irmão Cristiano louvando a Deus e depois voltamos para o estudo da palavra do Senhor. Além do azul, belas mansões me aguardam. Um lar feliz que pela fé já posso ver, onde reina a eternal alegria. Descanso, enfim, além do azul, eu hei de ter. Além do azul não há tristeza ou prantos, mas eternos louvores se ouvirão. De ouro, os santos lá irão andar. Além do azul, um dia, enfim, irei morar.
cada instante ansioso espero o dia em que o mundo em seu lamento irei deixar pra morar com os anjos na glória e de Jesus o rosto meigo contemplar. Além do azul não há tristeza ou prantos, mas eternos louvores se ouvirão. Em ruas de ouro santos lá irão andar. Além do azul um dia enfim irei morar. Meus irmãos, nós hoje chegamos ao 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento, ele faz com que voltemos aquela reflexão sobre o não matarás. É evidente que nós não vamos fisicamente conseguir tirar a vida de alguém, pensando no sentido literal, usando a própria palavra. Mas, meus irmãos, podemos, com certeza, determinar sim a morte de alguém, podemos determinar sim o prejuízo de alguém com aquilo que falamos ou com as nossas próprias atitudes. Como já vimos em outros momentos, os 10 mandamentos, eles se expandem em seu significado através das Escrituras. Ou as Escrituras vão dar a nós a compreensão mais exata do que Deus quis dizer quando colocou nas mãos do seu povo a sua vontade, através dos mandamentos, colocou ali de forma escrita. Já vimos que Jesus afirmou que toda a lei e os profetas, elas se resumem nesses mandamentos e se resumem em duas partes, duas seções dos 10 mandamentos. Tranquilamente olhamos e vemos a separação acontecendo quando a primeira parte tem referência ao próprio Deus e a segunda parte tem referência às pessoas que estão à nossa volta. E os mandamentos, eles acabam sendo resumidos em amar a Deus acima de tudo e amar as pessoas, assim como amamos a nós mesmos. E desta forma, quando olhamos então para um mandamento, nós vemos que ele abre todo o seu leque, quer seja em relação a Deus, o Deus Todo-Poderoso, quer seja em relação às pessoas que estão próximas de nós ou até mais distantes fisicamente, mais próximas de alguma forma dentro de algum tipo de relacionamento. É sobre isso que nós estaremos juntos tratando aqui nesta noite. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso de número 16. Toda verdade é verdade de Deus. Eu quero começar com essa expressão, meus irmãos, aqui. Toda verdade é verdade de Deus. Há uma frequente discussão entre religião e ciência. E tem-se entendido que religião é simplesmente um ato de fé que firma-se nos conceitos e valores religiosos e que não tem absolutamente
nenhum fundo, nenhum princípio, nenhuma relação científica dentro dela. E que a ciência, sim, ela está apresentando a verdade, porque fé é subjetiva e a ciência é objetiva, e nela nós podemos então ter toda a confiança. Eu não tenho como discordar. Na ciência devemos ter toda a confiança quando então ela descobre o que é verdadeiro autenticamente. Irmãos, nós entendemos que a verdade ela tem a sua origem em Deus. Então, quando a ciência ela desvenda algum mistério e ela diz isso é verdadeiro e assumidamente ali está a verdade, nós entendemos que ali está a verdade de Deus, porque não existe verdade fora do ser de Deus. Então, a ciência e a religião elas não têm compatibilidade. Ou a ciência e a verdade apresentada em Deus, ela absolutamente, em momento nenhum, terá incompatibilidade. Podemos ter, sim, os valores religiosos pessoais ou de segmentos, mas quando nos referimos a Deus, segundo as Escrituras, meus irmãos, nós vamos chegar ao ponto de entender que ali está uma verdade e que esta verdade não teve origem em outro ponto que não tenha sido o Deus Todo-Poderoso. Quando nós pegamos dois, dois objetos quaisquer e nós somamos um ao outro e encontramos duas unidades, temos uma verdade aqui. Quando se descobriu essa verdade descoberta, meus irmãos, ela é uma verdade que tem origem em Deus Todo-Poderoso, que criou toda uma estrutura que nós descobrimos. A matemática, física, química, biologia e outras ciências mais objetivas que temos diante de nós. Deus é verdade. Nós nunca podemos deixar de considerar, segundo as Escrituras, esta realidade que está diante dos nossos olhos. Vamos ver alguns textos das Escrituras. Nós temos no Evangelho de João referência à verdade. Nós temos 24 referências que aparecem dentro do Evangelho de João, dentro do escrito joanino. Vejam, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, esses textos, só para fazer uma citação da expressão verdade que aparece ali, esses textos nos mostram que Deus, essencialmente, ele é verdadeiro, ele não pode se contrariar, se contradizer, ele não pode ser uma coisa e outra coisa contrária e antagônica a ela ao mesmo tempo. A mentira é impossível para Deus, porque ela contraria o caráter santo do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Hebreus 6, 17 e 18 nos diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Essencialmente, Deus, em seu caráter, ele é verdade. Se houver contradição em Deus, isto vai alterar o seu caráter e ele deixará de ser Deus na integridade do que ele é como esse ser santo. Se nós vamos observar desde o começo das Escrituras Sagradas, Deus ele vai enfatizar a verdade e vai desprezar e até mesmo odiar aquilo que não é a verdade. Vai desprezar a mentira. E o que ele espera daqueles que são seus servos, como lemos em Colossenses capítulo 3, outra coisa que não seja também a verdade como ele é a verdade. Isso é o que ele espera de cada um de nós. Irmãos, o caminho da verdade foi o caminho que Jesus Cristo trilhou. E depois dele, os seus discípulos. Depois que o Mestre partiu, morreu, ressuscitou e foi para o céu, os seus discípulos passaram a viver da mesma forma. E assim como Jesus, eles sofreram as consequências do viver a verdade, que é o próprio Senhor Jesus. E passaram a viver a verdade em verdade. A postura de honestidade, ela é, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, uma postura daqueles que estão em Cristo. E é uma postura daqueles que estão em Cristo, mesmo nos momentos em que a pressão acontece, mesmo nos momentos em que a tentativa de desqualificar aquilo que é a verdade está a acontecer. Nós olhamos na história da igreja e nós vemos muitas pessoas reafirmando a sua fé diante de pressão de morte, para que eles, então, se não negassem o que estavam afirmando, eles seriam mortos. E eles não negaram, eles continuaram afirmando os mesmos valores e acabaram passando pelo crivo desses algozes, dessas pessoas que os mataram. Na igreja primitiva, a igreja do primeiro, segundo século, a verdade ela estava presente em todos os aspectos. E ela envolvia, meus irmãos, a proclamação justa do Evangelho, e ela envolvia também a relação comercial que existia. Envolvia os negócios que os próprios crentes realizavam. E nós observamos nas Escrituras e nós vemos que esse foi um dos grandes problemas que o povo de Deus chegou a enfrentar quando o reino se divide, quando passamos a ter dois reinos, o de Israel e Judá, quando passamos a ter, então, reis assumindo o trono de cada um desses reinos. E a maioria não viveu como deveria viver diante do Senhor, e isso trouxe muito sofrimento, porque eles se tornaram pessoas injustas no relacionamento comercial e outros relacionamentos nos quais eles estavam envolvidos. A verdade, em detrimento da mentira, sempre foi muito séria quando as Escrituras tratam a respeito dela. Sempre foi sério, Deus nunca deixou barato a mentira dentro da vida do povo dele. Nunca, absolutamente. Afinal de contas, o povo de Deus não é o povo da mentira. O povo da mentira é o povo que não é o povo de Deus, aqueles que são os filhos de Satanás, como as Escrituras chamam, os filhos do diabo, né? Aqueles que estão sujeitos às artimanhas demoníacas
do grande inimigo de Deus, e nosso inimigo também, sendo ele o pai da mentira. Ele fez isso lá atrás com os nossos primeiros pais, quando levou Adão e Eva, né, na conversa, levou Eva na conversa, porque Adão não foi tentado, ele foi seduzido, mas Eva foi tentada, foi enganada por Satanás. E as Escrituras afirmam que ele é o pai da mentira. Um exemplo que encontramos dessa seriedade e dessa severidade dentro das Escrituras é o caso de Ananias e Safira, registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Vejam só, o texto está aqui. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Irmãos, Ananias e Safira, eles vendem a propriedade e não usam de legitimidade, porque eles retêm parte do valor. E eles são censurados por Pedro. E, meus irmãos, naquele mesmo instante, as Escrituras nos dizem que Ananias caiu e morreu. Ele caiu morto, ele foi disciplinado de maneira imediata pelo seu falso testemunho, pelo testemunho falso que ele deu, e Pedro afirma, não foi contra ninguém, mas contra o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele leva a sério tudo aquilo que ele revelou a nós, em todos os detalhes de cada um deles, né? Eles quebraram, meus irmãos, de maneira direta esse mandamento de Deus. Eles quebraram o nono mandamento, quando diz que um falso testemunho não deveria ser levantado em momento algum. Nós vamos fazer 2 estudos de caso, como temos feito em cada uma das semanas. Primeiro, nós vamos analisar a ação dos sacerdotes para incriminar Jesus, e depois nós vamos ver uma outra situação que envolve Micaías, Acabe e Josafá, que está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 22. Começamos aqui com os sacerdotes, Mateus 26, 57 a 75. Depois você pode tomar a sua Bíblia e ler o texto todo. Ali nós temos um caso bem caracterizado da quebra do nono mandamento. Os principais sacerdotes estavam no encalço de Jesus já há muito tempo, mas não conseguiam nada que pudesse incriminá-lo. Não tinham o que pudesse incriminar a Jesus. O fato é que eles queriam pôr um fim à vida de Jesus, porque Jesus os estava incomodando, e eles precisavam de algum elemento que fosse forte, real, e forte o bastante para tirar Jesus de cena. Então, nesse contexto, nós vamos observar o nono mandamento sendo deixado de lado e ele sendo quebrado. É importante a gente observar o seguinte: não há nada que fuja do conhecimento de Deus, e não há nada que fuja daquilo que se estabelece dentro do seu plano redentor. Então, o que acontece com Jesus aqui, no texto que temos diante de nós, não diminui em nenhum momento, em nenhum aspecto, a soberania de Deus, em nenhum momento, em nenhum aspecto, diminui também a responsabilidade das pessoas que estavam envolvidas naquele episódio, naquele momento, naquela situação onde Jesus foi condenado. Lucas 22, 22 diz assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Bem,
o Filho do Homem, ele estaria caminhando segundo a própria determinação do Senhor. Por outro lado, aquele que haveria de trair a Jesus teria que assumir essa responsabilidade. É importante a gente entender que ali não foi um mero acidente, ali não foi um acaso, e Deus aproveitou esse acaso para realizar o seu plano. Ali houve um plano que muitos olharam e viram como um ato próprio para chegar e levar à condenação aquele que era justo. Mas, meus irmãos, no meio de tudo isso, nós conhecemos pelas Escrituras tudo aquilo que já havia sido revelado. E dentro de toda a revelação de Deus, nós entendemos que o momento de Jesus foi exatamente aquele. Então, nós temos aqui Deus, o seu senhorio. Nós temos aqui as pessoas e a sua responsabilidade. Parece que Deus age reativamente. O que significa isso? Fica-nos a impressão de que Deus ele reage. A coisa não deu certo, ele vai pensar numa outra alternativa. Nós fazemos assim. Nós pensamos dessa maneira. Deus não faz assim, não pensa dessa maneira, ele não age assim. Deus não é pego de surpresa absolutamente em momento nenhum. Quando Adão come da fruta, Deus não foi pego de surpresa. De forma alguma. Tanto não foi pego de surpresa que ele, logo depois, ele revela o seu plano redentor através da pessoa de Cristo Jesus. É importante lembrar que a atitude de Eva e a atitude de Adão foi uma atitude real. Eles tinham livre vontade, eles tinham livre agência, eles eram livres de fato, e não apenas autômatos nas mãos do Senhor, uma máquina nas mãos de Deus que tem que cumprir aquilo que foi programado. Não, Adão fez uma escolha por livre escolha. Não houve coação, não houve programação pré-estabelecida. É muito importante nós entendermos isso. Deus, ele não está sendo aqui reativo ou reagindo àquela situação, àquela circunstância e à rejeição que foi marcada de maneira muito intensa. Ela marcou de maneira muito intensa toda a caminhada de Jesus a partir do momento em que ele se torna conhecido. Deus não estava reagindo a partir de um ato de rejeição que não se previa, absolutamente. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Meus irmãos, ele veio espontaneamente para dar a sua vida. São palavras do próprio Senhor Jesus. E é muito importante nós olharmos para a atitude de cada um daqueles que estavam envolvidos nesse ato fraudulento e mentiroso quando a condenação de Jesus aconteceu. Cada pessoa foi livre para chegar e fazer o que fez. Foram livres. E porque foram livres, eles têm em si mesmo a responsabilidade pelos atos que eles cometeram. Todos foram, meus irmãos, responsáveis pela tomada de decisão. E todos foram responsáveis pela ação que resultou da tomada de decisão que houve em cada um deles. Olha o que Atos 2:23 nos afirma. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus,
Ele foi entregue pelo desígnio e a presciência de Deus. Aí ele diz: vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Irmãos, é o senhorio de Deus, é Deus como Senhor, e são as pessoas responsáveis pelas suas atitudes. Essas ações, nada mais, nada menos, estão refletindo o coração pecaminoso, aquilo que está dentro do coração de cada uma dessas pessoas. Está revelando, meus irmãos, que em seus corações o pecado estava reinando. E de maneira que a gente não vai conseguir explicar, ali estava presente o plano redentor do Deus Todo-Poderoso. Atos 4, 26, 27 e 28. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O propósito de Deus predeterminou, eles simplesmente foram instrumentos, mas foram instrumentos para uma livre agência, e eles agiram livremente tomando as decisões que tomaram, meus irmãos. Quando os fariseus, os principais sacerdotes, prendem a Jesus, eles levam-no para ser interrogado. Eles levam para um momento em que seria julgado pelos seus atos caso encontrassem nele algo que depusesse contra a religião, contra a própria sociedade. Só que, meus irmãos, eles não conseguiram encontrar nada. O texto nos diz que eles não encontraram nada do qual acusar Jesus. Alguma coisa para acusar, eles não tiveram absolutamente nada. Então o que eles fazem? Bem, se nós não conseguimos nele nada para condená-lo, vamos forjar provas contra ele. E foi o que eles fizeram. Arrumaram falsas testemunhas para tentar condenar a Jesus. E meus irmãos, eles não conseguiram prova nenhuma que fosse sustentável. Nenhuma, absolutamente. Jesus não feriu nenhuma regra social, não feriu nenhuma regra que fosse estabelecida pelas Escrituras. Não, eles não encontraram nada, nada absolutamente que pudesse trazer condenação. Olha o texto como o que diz. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas falsas testemunhas. Muitos foram lá, mas não adiantou. Eles não conseguiam encontrar esse falso testemunho em momento nenhum para poder condenar Jesus à morte, que era o desejo deles. Eles queriam matar Jesus, tirar Jesus de cena, né? Mas mesmo com as falsas testemunhas que eles arrumaram para testemunhar contra Jesus, não conseguiram absolutamente nada. As coisas caminham dessa forma até que o texto nos diz: aparecem duas testemunhas contra Jesus, duas testemunhas falsas. O que elas fizeram? Essas duas testemunhas anônimas no texto, elas apresentam agora um fato que realmente aconteceu, um fato real. E este fato, aquilo que elas ouviram de Jesus, agora elas repetem diante do sumo sacerdote. Aqueles principais sacerdotes, me perdoem. Repetem diante deles. E essas palavras foram as palavras que eles esperavam
para poder, então, acusar Jesus, formalmente mandar que ele fosse para a morte. Olha o que Jesus havia dito, não é? Jesus disse de fato isso. Jesus disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eles repetem: Jesus disse isso. E quando então eles ouvem essa palavra das testemunhas, meus irmãos, o sacerdote ele se encontra então feliz, podemos dizer dessa forma, porque o tom que aparece nas escrituras, pela leitura que nós fazemos, foi de realmente indignação, né? Blasfêmia, né? Ninguém quiser blasfêmia, ele é blasfêmia, né? E ele disse: esse homem merece ser condenado, esse homem merece ser morto. O que Jesus havia dito não tinha nada a ver com o templo, o segundo templo propriamente dito. Nada. Mas ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando sobre a sua morte, sobre a ressurreição, que ele morreria, e 3 dias depois, aquele santuário, aquele templo onde o Espírito Santo estava habitando, ele seria reconstruído, ele tinha poder para fazer isso. Então nós observamos que a verdade foi dita, Jesus disse isso realmente. Mas observe, meus irmãos, que o que Jesus disse foi tomado como uma meia-verdade, e essa meia-verdade distorcida foi exatamente o que eles usaram para condenar Jesus à morte. Eles, afinal de contas, conseguiram o objetivo deles. Conseguiram acusar de forma tão forte Jesus que ele é, então, condenado à morte. Meus irmãos, o falsear, o distorcer, o exagerar a verdade também é uma forma de quebrar o nono mandamento do Senhor. Não é só chegar e testemunhar de maneira caluniosa alguém. Meus irmãos, falsear, distorcer e exagerar a verdade também quebram esse mandamento. A mentira daquelas 2 testemunhas foi a base, foi aquilo que foi o elemento que os principais sacerdotes usaram para condenar Jesus à morte. Jesus Cristo, o justo, assim mesmo as Escrituras o definem. E aqui nós vamos ver que os sacerdotes caíram numa situação de falso testemunho. Não foram só aquelas 2 testemunhas que vieram ali, mas os próprios sacerdotes também, né? Eles também pecaram contra o mandamento do Senhor, né? Eles também entram na mesma situação pecaminosa de quebra do mandamento. Mas não foram só eles, meus irmãos. A gente olha o texto e Jesus, quando Jesus disse que ele iria para a morte, né, Pedro faz uma afirmação, ele não pensou talvez muito bem, né? Ele diz: Senhor, eu vou com o Senhor, mesmo que seja para a morte. E Jesus diz: Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Antes que o galo cante pela manhã, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro, ele não concorda. E quando Jesus então está preso, ele vem acompanhando de longe. E meus irmãos, 3 vezes Pedro é colocado em situação delicada e ele nega que havia que eram dos discípulos do Senhor. Ele faz essa negativa.
E quando isso acontece, o galo então canta. Pedro baixou a guarda, meus irmãos, e ele acaba sendo nocauteado naquele seu momento de fraqueza. E o que aparece ali, senão a natureza do seu coração, a natureza pecaminosa. Aparece ali quando ele mente pressionado pelas circunstâncias, porque ele também estava com medo. Nós observamos lá o caso de Jesus, as falsas testemunhas e até mesmo Pedro negando a Jesus naquele instante, negando a Jesus também. Ali temos uma relação de um falso testemunho, uma quebra do nono mandamento do Senhor. Segunda Reis, Primeira Reis, capítulo 22, de 1 a 49, registra o episódio desse profeta, de Micaías, mais uma vez ali junto do rei Acabe. Esse homem, esse profeta, ele é um dos personagens do Velho Testamento que mostra um grande amor pela verdade, um apreço muito grande pela verdade do Senhor. Assim como aconteceu com Jesus e assim como aconteceu com os apóstolos, posteriormente à morte de Jesus e à sua ressurreição. Ele tem o mesmo zelo pela verdade que Jesus e os seus apóstolos tiveram. Meus irmãos, Micaías se manteve firme com a verdade de Deus quando ele sofre uma situação em que poderia até mesmo ser levado à morte, porque ele estava contrariando o seu rei. Ele estava contrariando uma pessoa muito poderosa dentro do seu tempo que queria e gostava de ouvir coisas boas. Então vamos ver alguns aspectos que envolveram aquele episódio. Primeiro, Acabe, ele estava sendo pressionado por Josafá. Josafá e Acabe, eles tinham feito uma aliança, né, para ir e para guerrear, para um proteger o outro, para ambos estarem indo às batalhas, à guerra e conseguirem as vitórias que, afinal de contas, era o desejo deles. Então ele estava pressionado a isso, e o que ele faz? Ele chama os seus 400 profetas e ele pede a opinião deles. Afinal de contas, devemos ou não ir à guerra? Ele vai até eles, e esses profetas, eles tinham uma característica, eles gostavam de agradar o rei, né? Eles estavam para servir ao rei, eram profetas, entre aspas, eles eram profetas, eram falsos profetas, né? Então eles falavam aquilo exatamente que o rei queria ouvir, né? E diante dos elogios, mais uma vez, temos aqui o mandamento de Deus sendo quebrado. Meus irmãos, quando profetas vêm e profetizam daquela forma, Josafá chega a Acabe e pergunta a ele se não tinha um outro profeta, um profeta que não fossem aqueles profetas que estavam ali. E muito contrariado, Micaías, então, Acabe manda chamar Micaías, que estava na prisão. Mas ele diz para Josafá que não era boa coisa chamar a Micaías, porque Micaías sempre que falava, não dizia nada que era bom contra ele. Conhecemos bem a história de Acabe, né? E de Jezabel. Né? Má como era Jezabel e uma pessoa que cobiçava as coisas que, como aconteceu na vinha de Nabote, uma pessoa que com o coração, né, o caso de Acabe, que era contrário a tudo aquilo que era a vontade de Deus. Meus irmãos, ele diz isso a Josafá, fala, isso aí não é muito bom não, porque ele só profetiza contra mim. Micaías, então, a contragosto de Acabe,
é trazido da prisão, e quando ele estava sendo trazido, a advertência daquele que era o seu carcereiro ali, o seu condutor, foi de que ele profetizasse em favor do rei, dissesse alguma coisa que agradasse o rei, que não fosse lá e dissesse alguma coisa que deixasse o rei aborrecido, né? E, meus irmãos, Micaías ele faz a seguinte afirmação: o que o Senhor me disser para falar é o que eu vou falar. A disposição dele em trazer a verdade de Deus como Deus a estava revelando, seguramente é de surpreender, porque ele poderia chegar lá e poderia até mesmo é, ser morto. Quando ele chega e Acabe pergunta então se deveria ou não ir para a batalha, o que ele faz? Ele usa de ironia e ele responde como os outros 400 profetas responderam, né? Ele responde do mesmo jeito, dá o mesmo tipo de previsão, mesma coisa, né? É uma ironia aqui, né, que nós temos dentro do texto. E aí ele passa a trazer, meus irmãos, a Acabe o recado que veio do Senhor. E aí tem aquele problema. Ele profetiza contra os planos do rei e contra a pessoa do rei. E ele diz ao rei que o rei seria morto. É evidente, Acabe não gostou nada disso e arrumou um jeito para ir à batalha, para ir à guerra e nada acontecer com ele. Conhecemos um pouco da história. Sabemos que, de fato, como Micaías disse, Acabe foi e não voltou com vida. Micaías, ele diz que aqueles profetas, aqueles 400 profetas, eles são mentirosos. Isso resulta, meus irmãos, em apanhar diante de todos e ser levado de volta à prisão. E tudo isso porque ele deu um testemunho verdadeiro. Tudo isso porque ele não quebrou o nono mandamento. Ele não se intimidou, em oitavo lugar. A surra que ele acabou tomando, e ele não se intimidou a volta à prisão. Ele enfrenta essa situação, mas diz ali a verdade ao rei como deveria acontecer. 1 Reis 22, 27 e 28 diz: assim diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e água, até que eu volte em paz. Ele havia profetizado que ele não voltaria. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Ele é ousado. Ele é ousado e ele não deixa, meus irmãos, por menos do que aquilo que o próprio Deus havia revelado. E, irmãos, conhecemos a história. Ele vai vestido como um soldado, Acabe vai assim, e Josafá, ele vai vestido com trajes reais. E quando eles estão no campo de batalha, os inimigos chegam para batalhar contra Acabe, eles veem que não era Acabe, eles o deixam. E as escrituras dizem que um arqueiro, ele solta uma lança sem direção e essa lança entra exatamente na brecha da armadura de Acabe. Acabe pede socorro e as escrituras dizem que o sangue dele jorra, como Deus havia profetizado já, né, que aconteceria. Os cães lambem o seu sangue,
né? Ele vai para o rio e as prostitutas banham-se na água daquele rio. A profecia de Deus, ela está cumprida contra Acabe. Irmãos, a verdade estava lá. Agora, o que é importante, nós vimos dois exemplos. Um exemplo de fidelidade ao mandamento e um exemplo de quebra desse mandamento. Nós não somos diferentes daquelas pessoas que as Escrituras apresentam como pessoas que estão sujeitas às palavras do diabo e ao desejo do coração, esse desejo tão terrível que há dentro de cada um de nós de nos levar em direção contrária ao querer de Deus. Vamos ver aqui a abrangência que esse mandamento tem. Como eu disse, ele se alarga. Ele não é simplesmente olha, eu falei a verdade e pronto, está resolvido. Eu não disse, o que eu disse não é o falso testemunho. A abrangência do nono mandamento e a facilidade que há em quebrar esse mandamento. Então, a quebra do nono mandamento, quando é que acontece? Nós vamos ver alguns aspectos que mostram a abrangência desse mandamento e a maneira como a gente deve tomar cuidado para não quebrá-lo, né? Para não cairmos em direção contrária, porque isso leva-nos ao pecado. E o pecado, ele nos afasta do relacionamento de comunhão com o Senhor. Vejam só. Todo aquele que prejudica a verdade e a boa reputação do próximo quebra o nono mandamento. Subornar e promover testemunhas falsas. Esse é o alargamento do sentido da quebra desse mandamento. O que é o falso testemunho? Falso testemunho é tudo aquilo que prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo. O falso testemunho se apresenta também no subornar e promover falsas testemunhas, em pleitear com conhecimento em favor de uma coisa que é ruim, que é má, né? Buscar ou defender ou requerer alguma coisa que é ruim, que é má, resistir à verdade. Isso também entra no sentido do não dirás falso testemunho, dar sentença injusta, ser injusto no julgamento, chamar o mal de bom e o bom de mal, quer dizer, uma inversão de valores. E isto acontece de maneira constante, principalmente quando se tem próximo de si uma pessoa que você gosta, que seja o esposo, esposa, filhos ou alguém muito próximo, né? E faz uma inversão consciente de valores. A falsificação de firmas, isso é falso testemunho. Um silêncio indevido em uma causa justa. Sabe que a justiça está acontecendo e fica quieto e não interfere para fazer com que a verdade apareça. Fica caladinho. Isso também entra na relação do falso testemunho. Falar a verdade importunamente, isso é interessante, ou com malícia para um fim mau. Falar importunamente, meus irmãos. Devemos falar sempre a verdade ou devemos falar a verdade sempre? É uma perguntazinha que parece muito boba, mas que vale a pena refletir sobre ela. A gente deve falar a verdade sempre ou devemos sempre falar a verdade? Tem pessoas que acham que porque é verdade, ela tem que ser dita. Não, é verdade, então as pessoas precisam saber da verdade. E quando esta verdade é exposta, meus irmãos, importunamente ou inoportunamente, nós trazemos prejuízo para as pessoas que estão próximas de nós.
Mas quando somos arguidos, devemos dizer a verdade. Então, é preciso tomar cuidado, porque a verdade, mesmo sendo toda a verdade, ela sendo dita de forma inoportuna ou importunamente contra alguém, isso leva à quebra do mandamento do Senhor. Maldizer, detrair, tagarelar, cochichar, escarnecer, tudo isso, meus irmãos, entra na relação de quebra ou não deste mandamento do Senhor. Censurar asperamente ou com parcialidade, né? Censurar alguém de maneira dura, né? Sendo parcial. Interpretar maliciosamente as intenções, palavras e atos dos outros, né? Maneira própria de imaginar as coisas, né? Eu tenho razão, olha, é assim mesmo, e maliciosamente faz isso. Elogiar, isso aqui é interessante, porque elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos, né? E isso com as pessoas também, né? Começar a se engrandecer, se elogiar, ou diminuir ou depreciar a pessoa qualquer pessoa que está próxima ou não. A negação dos dons e das graças de Deus também é entendido como um falso testemunho. A descoberta desnecessária das fraquezas dos outros, ou curiosidade, né? Saber qual é o ponto fraco do outro. Descobrir o ponto fraco do outro, né? Normalmente, quando se faz isso, né, para levar alguma vantagem. Levantar falsos boatos é muito simples, né? Não precisa nem de explicação. Tapar os ouvidos de uma defesa justa, né? Também é o inverso. A defesa é uma defesa justa e eu fico do lado, né, e ignoro. A inveja ou tristeza pelo que acontece com alguém. Inveja ou tristeza por alguma coisa boa que aconteceu na vida de alguém. Alegria na desgraça ou na infâmia de alguém. A quebra de promessas legítimas. Praticar ou não evitar as coisas que trazem má fama. Ou praticar coisas que trazem má fama, ou não evitar aquilo que traz a má fama. Irmãos, vejam como esse mandamento é largado. Vejam, meus irmãos, como o sentido dele, o espírito da lei, torna muito abrangente o não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É para a gente refletir e para a gente pensar. Já que toda a Escritura ela converge para 2 pontos apenas, o que diz respeito à vontade de Deus revelada nos seus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então nós vamos ver que tudo volta-se para um único centro. A revelação da vontade, do amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, que Ele abençoe a nossa vida e que Ele nos fortaleça. Quem ouvir as novas deve proclamar salvação de graça, vinde desfrutar. Oh, que o mundo inteiro ouça anunciar, tudo que quiser é vir.
sem tardar. É Jesus caminho para o céu chegar. Tudo que quiser é vir. Tudo que quiser, tudo que quiser. Pode a boa nova hoje receber. Que o Senhor da glória todos quer remir. Tudo que quiser é vir. Que fiel promessa diz ao pecador, de uma vida eterna vem ao Salvador. Ele a todos fala com eterno amor. Tudo que quiser é vir. Tudo que quiser, tudo que quiser. Pode a boa nova hoje receber. Que o Senhor da glória todos quer venir. Tudo que quiser é vir. Vamos orar para encerrar? Nosso Deus, opere em nós, Pai, o Teu querer em cada momento e que nós nos disponhamos a sermos servos a Deus, cumpridores dessa vontade. A Deus só temos que agradecer, Pai. E temos que pedir, e pedimos, Senhor, na certeza de que o Senhor está atento, nos ouvindo. E, amado Deus, mais uma vez, perdoe-nos, porque temos quebrado os Teus mandamentos, Senhor. E não é um ou outro momento em que, desapercebidamente ou não, quebramos, Senhor, esse mandamento e testemunhamos de maneira indevida, Senhor, contra os nossos irmãos. Senhor, nos dê do Teu perdão, Pai. E renove-nos em graça, sabedoria e cuidado. Abençoe-nos no restante ainda do dia de hoje. Guarda-nos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo continue sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, Deus fortaleça, Deus os sustente. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmo 37, 24. Quando um pastor restaura uma ovelha abatida, a restauração pode não acontecer imediatamente. Pode levar algum tempo para isso. Primeiro, ele massageia as pernas para estimular a circulação, enquanto acalma o medo da ovelha, falando em um tom tranquilizador. Em seguida, ele segura aquela ovelha até que o sangue comece a fluir nas pernas novamente e comece a obter alguma estabilidade. Finalmente, a ovelha consegue ficar em pé por conta própria e se juntar ao rebanho. Esta é uma imagem tremenda do que Deus está disposto a fazer por todos nós. Se você já provou uma queda e se sentiu encurralado lutando para se levantar, a promessa do Senhor é que Ele restaurará a sua alma. Ele irá restaurar sua confiança, sua paz, sua força e sua alegria. Quem sabe você se sinta abatido pela culpa? Se assim for, o bom pastor tem uma palavra ao seu coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Talvez você possa estar abatido pela dor. Se a condição for esta, o bom pastor diz em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer que você esteja quebrado pela culpa ou quer você esteja oprimido pela dor,
Deus o restaurará. Só há um remédio para a culpa ou para a dor: a graça do bom pastor.